Gente, gratidão por vocês todos estarem aqui nessa live, que a gente vai começar agora uma série de lives com as profissões, né? Os óleos essenciais das profissões. Gente, a semana passada falou com a doutora Dora, que é uma dentista que ela se intitula dentista, que é dentista de gente. Eu acho o máximo. Pense na energia boa daquela doutora, eu acho ela o 10. E hoje a gente resolveu trazer aqui, isso aqui, coisa. Resolveu trazer aqui, eu convidei uma pessoa que eu acho fantástica, que é a Ana Cláudia Souza, é fisioterapeuta, minha colega de profissão e minha amiga. Então, isso faz parte da nossa equipe de óleos essenciais da Terra. E eu e Maria Emília resolvemos convidá-la e vamos fazer aqui um bate-papo para a gente falar como é que a gente como é que a gente atua com os óleos essenciais na nossa profissão, tá? Então, assim, sejam muito bem-vindos. Gratidão por todos estarem aqui. Maria Emília, se apresenta, que a semana passada a gente está numa série, eu e Maria Emília convidando, tá? Então, semana passada ela não conseguiu entrar por causa da internet dela, mas hoje já está tudo tranquilo, ela já está aqui com a gente. Então, se apresenta, Maria Emília, fala um pouquinho de você, como é que você resolveu entrar nesse universo lindo dos óleos essenciais. Explica um pouquinho, depois a gente vai começar o bate-papo aqui com a Ana. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maria Emília Medeiros e sou da doTERRA, sou consultora doTERRA, sou premier. Conheci Ula ano passado na convenção, né? O universo me fez conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Ula. E o George foram nossos amigos lá na convenção. E fizemos uma parceria, eu e a minha sogra, a doutora Dora, com Ula, e iniciamos semana passada, né? Com a aula com Dora. E a tecnologia não deixou que eu participasse da aula, fiquei sem internet, né? Não deu certo, mas hoje estamos aqui para conversar, para conhecer melhor sobre os óleos essenciais na fisioterapia, com essas duas fisioterapeutas renomadas, e vamos ter vários convidados próximas semanas. Guarde, gente, que tem cada coisa massa, viu? Eu terminei direito e estou aí nessa onda dos óleos essenciais. Estou amando esse universo dos óleos essenciais. Eu acho, inclusive, Emília, que a gente pode fazer como é que você usa óleos essenciais na sua profissão, que é direito também, porque também a gente tem uma atuação dela, né? Então a gente depois conversa sobre isso. Para a gente se concentrar, para poder a gente trabalhar melhor, né? Isso, o computador. Liga ali na tomada. Gente, agora eu queria aqui apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é uma pessoa muito querida minha, tá? Eu gosto muito. Ela mora aqui, é minha vizinha. A gente trabalha a mesma profissão e a gente desenvolve aqui trabalhos incríveis aqui dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade. E aqui está a Ana Cláudia Souza, nossa estrela de hoje. Se apresenta, meu amor. Que honra. Boa noite a todos. Obrigado, Ula. E, bem, eu vou falar um pouco da minha prática na fisioterapia e como eu comecei a colocar os óleos no meu dia a dia profissional, com meus pacientes, com meus familiares também. E isso começou quando Ula me atendeu como paciente e que me apresentou os óleos, né? E que me mostrou uma nova visão, onde eu podia colocar os óleos para a minha vida. E eu disse, se pode ser para a minha vida, por que não para a vida do meu paciente que está ali naquele momento tão delicado, né, que eu estava passando também. Eu trabalho na área de fisioterapia, como pós-cirúrgico, né, e muito no tratamento da coluna, que coluna é a vida da gente, né? Então, nesse momento de tanta gente com dor, né, e todo esse quadro que está se mostrando aí, as dores aumentaram, né, e os pacientes já que faziam tratamento comigo, quando voltaram,
e eu comecei a colocar os óleos. Aqui na clínica, eu fiz uma coisa bem interessante. Eu sempre ofereci chá, então o que é que eu fiz? Eu comecei a colocar óleos no chá, para querer acolhê-lo melhor, né? Receber. Eita, que massa! E qual é o óleo que você coloca nesse chá inicial? Inicialmente eu coloco lemon, né? Delícia. Mas é delícia. Mas aí eu já coloquei o alecrim. Até porque o lemon vai tirando tudo que não presta dentro do corpo, né? Massa! Isso. Olha, adorei. Já vou fazer isso também no meu espaço. Faça Adorei isso. a Também ideia. Não é, filha? Lá Acho em que Doutora Dora, ela utiliza água saborizada no Odonto Spa, né? Com lemon e com hortelã-pimenta. Na entrada do consultório, ela já tem isso e também ela faz o bochecho para os pacientes dela. Massa também. Isso é uma nova visão, é perfeito isso. Não é? Eles já se sentem acolhidos, né? Acolhido, exatamente. Aí depois, faz o quê, Ana? Aí o que é que aconteceu? Eu já botei a ingestão, né? Eles já chegam, são recebidos com esse chá. Às vezes não querem tomar na hora, mas no decorrer do tratamento, na conversa, eles tomam um chá ou até às vezes a água, mas normalmente é o chá, porque é o que eu ofereço aqui na clínica. Mas quando eles entram para a sala do atendimento, já são recebidos num ambiente com difusor, que também já tem um aroma diferenciado, né? Isso. Então, quando já a gente chega, gente, quando o paciente chega num ambiente que já tem um cheiro agradável, já é outra história. Inclusive, aquele se torna uma referência, aquele cheiro. Tá? E aí uma coisa boa, se você coloca uma coisa, normalmente eu coloco um laranja, tá? Para ele acalma e ao mesmo tempo se sente feliz, criativo. Então, é muito interessante você trabalhar com isso, trabalhar colocando cheiro. Aqui mesmo, eu estou no meu trabalho, que isso para mim também é um trabalho, e ele está aqui, a fumacinha, não sei se vocês conseguem ver, a fumacinha aqui passando já, trabalhando o meu emocional. Então, isso é muito importante, isso que a Ana está falando, sobre o cheirinho, colocar o difusor no ambiente que a gente vai cuidar do paciente. Lá na clínica, né, no Odonto Spa da doutora Dora, ela sempre coloca os cítricos pela manhã e tem um médico que ele vai sempre fazer endoscopia. Aí ele faz Doralice. É impressionante que eu atendo 20 pacientes aqui, se for para atender mais 20, eu atendo porque eu não fico cansada, eu não fico indisposto aqui dentro. O uso dos óleos essenciais. Exatamente. E como é que as pessoas se sentem, Ana, quando chega, o teu paciente chega lá, como é que ele se sente quando ele já recebe, tem essa recepção? Eles já falavam antes da maneira que são recebidos, diferenciada de uma clínica convencional, né? Porque aqui na clínica eu faço uma abordagem diferenciada mesmo. E com os olhos só veio abrilhantar tudo isso, né? Porque ele já recebe com um chazinho diferenciado, né? Já entra no espaço que está ali sendo tratado, né? E um cheiro gostoso, que eles ainda não têm esse entendimento que está sendo tratado, mas normalmente chegam com muitas dores, né? Ou estão no processo de um tratamento que tem um parâmetro de antes e depois, né? E eles sempre referem que sente no ambiente acolhido. Isso, para quem tem uma dor crônica, é muita coisa, é muito importante. Exatamente, isso que eu sempre digo. Gente, o paciente que vem para a fisioterapia, ele já vem estressado, ele já vem muito irritado, já não aguenta mais sentir aquilo, porque o paciente, ele só vai buscar socorro quando o seu corpo já não aguenta, ele já está pedindo socorro mesmo. Então, ele já chega muito irritado, já chega chateado porque ele está ali, que ele não gostaria de se tratar. Então, assim, a relação do corpo do paciente com isso tudo que está acontecendo estressa ele também e faz com que ele tenha mais problemas de saúde, né? Então, vai aumentar a dor ainda mais. Então, isso que a gente faz, acolhendo, o que a Amanda fala, acolhendo com um chazinho que coloca um cítrico, que o cítrico já faz não só o detox, mas ele faz também, na hora que você está cheirando o cítrico, ele já vai te dar, melhorar teu humor, ele vai ativar a tua consciência. Então, isso é muito importante. Então, não só da fisioterapia, mas em várias profissões.
Eu digo que o laranja, o cítrico, ele, a recepção, ele é outra recepção com isso, é um acolhimento diferente, né? E quando ele chega lá, como é que você trabalha com ele? Aí o que é que acontece? Quando, né, topicamente, eu comecei a fazer uma outra maneira. Chegava normalmente, eu trabalho com quiropraxia, né? Que é um tipo de técnica onde eu uso as mãos, né? A gente não tem uso convencionalmente de equipamentos, né? Às vezes, se for necessário, eu até uso, mas a quiropraxia em si são tratamentos com as mãos. O que é que eu faço? Eu comecei junto com esse tratamento, na própria manobra, a usar os olhos. Então, em alguns pacientes que eu precisava recorrer a um recurso terapêutico com equipamentos, eu comecei a perceber que não estava precisando mais tanto assim. Né? Eu fiz experiência com dois pacientes, que já são meus pacientes mais antigos, e sempre eu recorri a recursos, né? 2 equipamentos que a fisioterapia usa como base, né? Que é o ultrassom e o TENS. Nesse momento, não tirei na referência dos equipamentos, que são maravilhosos, mas eu comecei a intercalar. E comecei a observar o feedback, que como estava sendo importante, e eles falando que estava se sentindo melhor do que o próprio equipamento. Então, eu achei assim, né? E foi essa mágica aqui, ó, que eu usei. Olha aqui. Ah, é muito fantástico. Essa pomada, diz aí, Emília, tu já usaste essa pomada? Quem nunca usou essa pomada, né? Que essa pomada, quem não salvou. Inclusive, eu tenho uma consultora que está aqui na ligação, que ela foi a uma reunião presencial minha, do Paulo Sérgio, e ela sofria de muitas dores por fazer exercício repetitivo. Isso. E lá o Paulo passou a pomada, colocou o Deep Blue pomada, o Pepper 1000 francs. Quando foi o final da reunião, ela disse: Dora, eu quero me cadastrar, eu não estou sentindo dor. Que negócio foi esse? E essa pessoa se cadastrou nesse evento presencial. Essa pomada ela é incrível, gente. É uma pomada que é feita a partir do óleo essencial Deep Blue, que é um óleo exatamente para dores crônicas. E o mais interessante do óleo, não sei se todo mundo sabe o que é, vou falar aqui rapidamente sobre o óleo. Tá? O óleo essencial, ele é de forma bem simples, ele é o sistema de defesa da planta. Ou seja, ela está te presenteando com o sistema de defesa dela, tá? Que precisa de um solo virgem para que os agressores realmente tentem atacar a planta e ela se defender, tá? E ela está te dando de presente, está nos dando esse presente para nos defender também, porque ela tem a mesma identidade digital que a nossa. Quando esse sistema imunológico dela, esse óleo essencial, entra na gente, então eles reconhecem o corpo e eles vão fazer com a gente a mesma coisa que fazem com a planta. Então eu acho essa forma de explicar o que é um óleo essencial fantástica, simples, direta e todo mundo entende. O óleo essencial, quando chega no nosso corpo, ele só defende a gente de tudo que a gente tem, todos os desafios que a gente precisar. E ainda faz o quê? Previne nosso corpo. Isso é muito incrível. E o óleo essencial, ele tem uma atuação física, emocional e vibracional. Então, na hora que você tem uma doença, ele já passou essa doença, ela atingiu o seu campo vibracional, atingiu o seu campo emocional e só então ela vem atingir o seu corpo físico. Então, ele já está, todas as suas camadas foram atingidas e aí vem o óleo essencial para desobstruir isso tudo, todo esse canal e ir limpando tudo isso. Um óleo essencial, então, quando entra dentro do seu corpo, ele vai simplesmente descortinar você toda e vai buscar o que precisa ser feito. Então, isso é muito bonito. O óleo essencial Deep Blue, ele é exatamente isso. Ele cuida da tua dor crônica, né? Essa dor mais forte crônica, física e emocional, porque o óleo essencial ele faz também esse aporte emocional no seu corpo. Então, é muito incrível, tá? O óleo essencial, ele chega em 22 segundos no teu sistema límbico. E na hora que ele chega no seu sistema límbico, ele distribui já toda a parte, fazendo todo o suporte emocional. Em 2 minutos, ele está na tua corrente sanguínea e em
em 20 minutos está em todas as tuas células do teu corpo. Eles ultrapassam a barreira hematoencefálica. Então, gente, isso eu não podia deixar de dizer, porque pode ser que tenha pessoas aqui que não conheçam, tá? Então, isso é uma informação muito importante para todo mundo, tá? E aí vem essa parte do Deep Blue. Ele vai fazer exatamente esse suporte, ele vai nos suportar na dor física e emocional. Então, essa pomada feita desse óleo é incrível. Uma pessoa chega lá, nosso paciente chega lá, coloca esse Deep Blue, é fantástico. Fala, começa, continua aí. Oi. Eu queria fazer uma pergunta à Ana, né? Como Sim, você já está falando aí nas dores físicas, emocionais, no campo vibratório, né? Ana, eu queria saber como é que você utiliza no seu consultório, né, seus pacientes quando chegam com dores físicas, e a maioria, na verdade, são causas emocionais. No entanto, como é que você trata com os óleos essenciais? A abordagem que eu faço, Maria, é o seguinte, o tratamento convencional eu mantenho na fisioterapia. Na hora da minha manipulação, eu aviso para ele que vou usar. Olha, eu vou usar um óleo essencial. Faço a manobra que eu tenho que fazer com o óleo e fico esperando normalmente eles me dão um retorno, e é rápido. O que eu percebi é a rapidez do retorno. Antigamente eu usava qualquer outro produto, demorava, muitos diziam, eu acho que eu melhorei. Entendeu? Ou então eles falam assim, como foi rápido? O que é que você passou? Por aí. Então, é muito rápido. Não é só a manobra que se faz, entendeu? A pressão que você vai usar, que eu já usava, mas a maneira que você vai passar os óleos. Você passando, ele responde muito rápido. O que me chamou a atenção foi isso. A rapidez, né? A velocidade que o óleo essencial atua, né? Isso. Eu também, como fisioterapeuta, eu quando chego lá, para mim, o paciente que eu vou avaliar, faço uma anamnese dele, e aí, como eu já sou um terapeuta integrativo, eu já vou na emoção, né? Quando eu começo exatamente, ele começa a me relatar os seus problemas, eu já tenho, uma noção mais emocional da doença. E o que é que eu faço? Eu já estou aqui pescando. Ele diz, eu estou com uma dor na lombar, e eu já vou pescando o que é essa dor na lombar e já vou atuando nesse corpo emocional dele, né? Então, são duas visões bem diferentes, porque ela é uma fisioterapeuta mais da quiropraxia, né? E eu sou uma fisioterapeuta já da parte mais holística. Então, é bem interessante a gente falar das duas formas de atuação, porque quando ele fala para mim, eu já descubro o que é a dor lombar dele na parte emocional, então eu já vou atuando ali. Então eu uso mais o óleo essencial voltado para aquela emoção, e eu faço as minhas manobras, tá? E termino a manobra e concluo com aquela aplicação do óleo essencial. Então, eu já indico ele o óleo essencial para usar em casa, porque no dia a dia vai precisar, porque aquela dor física gerada por uma dor emocional, por um problema que ele não está conseguindo superar, né? Então, a gente passa aquele óleo para aquela pessoa durante a semana. E aí tem que acompanhar. Por quê? Porque cada pessoa reage com relação ao óleo de uma forma diferente. O lavanda para mim pode ser de um jeito, o lavanda para a Ana pode ser de outro, o lavanda para a Emília pode ser de outro, mas também pode acontecer de ser do mesmo jeito para todas as pessoas. Depende do nosso corpo, a recepção do nosso corpo, como vai acontecer a recepção do óleo. Então, é muito, muito lindo isso. As formas diferentes de atuação, a forma diferente de atuação de Ana, a minha forma, que é uma forma diferente, e tantos outros fisioterapeutas que terão. Porque cada uma tem uma abordagem diferente, né? Não é isso, Ana? Sim, sim. É porque, só um pouquinho explicando para quem não conhece, a quiropraxia, nós fazemos uma avaliação diferenciada no sentido do que o paciente não chega, eu sei que ele está com a dor, mas ele não refere a dor naquele momento. Normalmente, quem vai fazer quiropraxia está com desajustes, né, que a gente fala, no corpo físico e direcionado para a coluna.
Então, ele chega, e eu sei que ele está com alguma dor, né? Mas ele, na própria anamnese, e foi uma conduta que eu me apropriei, porque eu já trabalhava assim, e como eu trabalhei com pacientes em que eles tinham muita dificuldade de falar, eu, minha própria família, ou até mesmo o paciente falava dele, tá? Então, eu trouxe essa minha conduta hoje para o meu atendimento e para a minha clínica. E eu acho, para mim, tá? No meu dia a dia, como profissional, eu acho algo muito interessante. Porque eu posso apropriar e pegar outras terapias e ir colocando de uma maneira mais suave. Então, eu não tenho a rejeição do paciente, entendeu? Embora eu chegue depois e vou conversar tudo com ele, tudo é conversado. Porque ele vai referir uma melhora. Que foi, eu já experimentei outros óleos e eu não tive esse feedback. Então, eu não fui à frente. E o que me encantou nos óleos foi a rapidez que eu tive e o retorno que o paciente falou de um quadro, por exemplo, de uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Então, ele não falou só do quadro da dor em si. Ele falou do acolhimento da depressão dele. Entendeu? Mesmo eu usando para dor tópica, né, para o tópico que eu usei, mas chegou onde ele precisava. Então, eu fui atrás de uma consequência, mas fui chegando na base da causa. Então, a maneira que se faz a anamnese, ele vai chegar ao ponto que tem que chegar. Desde que você tenha uma boa conduta. E com os olhos, não me deram essa direção, entendeu? Então, com a quiropraxia, a minha abordagem foi essa, mas termina chegando na abordagem de ULA e vai chegar na abordagem de qualquer outro fisioterapeuta. Por quê? Não, é a minha maneira, a minha digital de atender, a ULA vai ter a dela e qualquer outra profissional da área, e vocês de cada área, né, terão as suas condutas. Mas como a gente vai ingressar e chegar para o paciente, para o nosso cliente, é o diferencial. E eles vão sentir, eles precisam perceber no corpo a melhora. Porque enquanto a clínica não for melhorar, não adianta, né? É verdade. Sabe o que é interessante? Você estava falando aí, eu me lembrei de uma paciente que eu tenho, que eu estou atendendo ela. Sou apaixonada por você, viu, meu amor? Eu não vou dizer o nome, mas ela vai saber que é ela. Não sei se ela está aqui, mas quem sabe um dia ela escuta. Que ela tem umas dores terríveis, tá? E ela estava com a coluna travada e eu não conseguia, eu tive que ir lá na casa dela e ela não conseguia se mexer, ou seja, eu não conseguia mexer com ela, tá? E aí eu fui trabalhar exatamente a conversa e ao mesmo tempo eu estava trabalhando os óleos essenciais na cabeça dela. Eu fui fazendo massagem na cabeça dela com os óleos essenciais para ela relaxar, para ela poder me relatar o que estava acontecendo, que ela só gritava de dor. E a gente trabalhando aqui, eu só trabalhando a cabeça com os óleos essenciais. Aí eu consegui fazer ela falar, de gritar, de chorar, e fui descendo, pegando a cervical dela. Frigir dos ovos, eu consegui, dessa forma, a partir de massagem na cabeça com os óleos essenciais, fazer com que eu conseguisse destravar a coluna dela de pouquinho em pouquinho. Passei umas 2 horas lá para conseguir, viu? Foi sufocante, mas quem é fisioterapeuta entende. Mas foi de pouquinho em pouquinho, destravando vértebra por vértebra, a partir exatamente de passar o óleo essencial. Ela só deixou eu passar, pegar a vértebra dela, mexer nela depois que ela sentiu o relaxamento de toda a musculatura, tá, envolvida, depois que eu passei os óleos essenciais. Então, é muito incrível, gente. Então, até no momento desse, né, em vez de a gente usar um remédio alopático direto na veia, eu fui só com o óleo essencial, fazendo massagem, e esse óleo essencial, ele foi relaxando toda a musculatura, que estava muito contraída. Ela realmente, quando a gente pegava, ela estava assim, olha, tensa. E aí foi relaxando, e depois, no final, eu consegui destravar a coluna dela todinha, colocar tudo no lugar. No outro dia, ela perguntou que milagre era esse. E aí foi toda a conversa. Mas, assim, ela já conhece os óleos essenciais, ela já usa, tá? Só que ela não consegue, assim, as pessoas não conseguem, talvez, entender a profundidade e nem o quanto isso vale, né? E não conseguem
introduzir dentro do seu dia a dia, da sua rotina, essa maravilha que a gente tem, que é o óleo essencial. É isso? Diz aí, Emília, tem alguma pergunta? Eu tenho um relato, né, que eu fui fazer ventosa com a fisioterapeuta e eu tenho escoliose na coluna e tinha outras pessoas que estavam na minha frente e eu cheguei com os óleos essenciais para apresentar também a ela, né, e utilizar na minha ventosa. Aí tinha uma pessoa que estava com muita dor na coluna, ele estava andando a pulso. Eu disse, coloca esse Deep Blue, mandei colocar a pomada, né? Depois mandei ela botar o óleo de coco com as gotinhas do óleo essencial Francis e Peppermint para poder ela colocar as ventosas. O rapaz já saiu e foi isso, doutora, que a senhora fez hoje. Aí na outra semana ele foi, mas eu não estava, né? Aí ela fez, mas não teve aquele efeito daquela semana que tinha o óleo essencial, né? Aí ele disse, mas hoje não tá igual semana passada, doutor. O que foi que aconteceu? Aí ela ligou e disse, Emília, eu quero aqueles óleos, eu preciso. Eu fui fazendo cicrano e cis. E ele já sentiu a diferença. É como o Ula estava falando, a velocidade que os óleos essenciais atuam e a diferença, como a Ana estava falando, do procedimento com óleo essencial e com a essência, né? Porque ela disse, eu já usei várias essências, isso e aquilo outro, mas meu paciente nunca relatou como ele sentiu a diferença entre um procedimento e outro. Isso. A qualidade é tudo. É verdade. É verdade. Lá, Ana, fala mais de algum relato aí, como é que você trabalha mais? Pronto, aí na parte da clínica da dor, né, que eu atendo a clínica da dor, eu comecei a atender com uma criança autista, que para mim foi formidável. Assim, eu não faz pouco tempo que eu estou com os olhos e eu fui meio que assim trazendo. Não tinha tanto, fui trazendo. Então, o que eu tinha de óleo, né, quando eu tinha feito os pedidos, não tinha chegado ainda, então eu tinha o lavanda. Eu disse, então vai ser com lavanda. A mãe eu já conheço. Aí trouxe a criança para mim, que estava agitadinha e tal, eu comecei a conversar, eu conheço também já a criança, eu disse, não, deixa ele um pouco quieto. Ela falou, Ana, faz 3 dias que ele não dorme, já tomou todas as medicações, o médico falou que não dá para aumentar mais, eu disse, calma, vamos deixar ele um pouquinho quieto. Então ele ficou andando pelo espaço assim, da clínica, depois ele sentou junto de mim, como ele sempre fez, eu peguei um pouquinho de óleo que estava na minha mão. Aí ele segurou a minha mão e a gente começou a mexer na minha mão. Daqui a pouquinho ele fez assim, ó, ele mesmo pegou a minha mão e cheirou. Aí fez assim, isso é bom. Eu disse, eu também acho, deixa eu cheirar a tua mão. Ela fez, a tua mão não tá boa não, bota isso. Aí botei na mãozinha dele. Aí ele ficou. Não deu 15 minutos, ele pediu para deitar. Eu achei formidável. E a criança estava assim, todo, né, agitado. E não foi o protocolo, né, indicado para o autismo, né? Mas eu achei já formidável. Quer dizer que a gente também, com qualquer óleo, principalmente com lavanda, que é um óleo básico, né? E que tem tantos atributos, a gente também pode usar ele como um recurso, né? Tão maravilhoso assim. É isso que eu digo. O óleo, ele por ser inteligente, ter a mesma identidade digital da gente, ele age no corpo de forma inteligente. Isso. Então, ele vai agir independente de ser ou não o ideal. Eu já fiz tanta coisa com óleo de lavanda que ninguém nem acredita. Mas eu tenho, então você falou disso, falou nesse autismo, eu me lembrei de um cliente que eu tenho, um paciente que eu tenho que tem síndrome de Down. Fantástico. Primeiro que uma criança que tem síndrome de Down é uma criança incrível, né? Mas é uma criança hiperativa também. Então, para mexer, ele estava com problema de bruxismo e exatamente na articulação, que eu trabalho exatamente essa articulação da ATM, né? Eu cuido da DTM, que é a disfunção exatamente da ATM. E aí, ele, para fazer isso, minha amiga, ele não deixava não. Até que eu digo, peraí que eu vou usar os óleos essenciais. Aí eu usei o frankincense nele. Mas o frankincense foi batata. Então, assim, o lavanda foi para você, para mim foi o frankincense, porque para mim, na hora, veio o frankincense. Porque o frankincense, ele é um óleo celular, né? Que ele age exatamente dentro da célula fazendo a regeneração. Então, mas ele também trabalha com ansiedade, ele trabalha essa hiperatividade. Então, a criança acalma.
A criança deu uma acalmada e eu mexi, foi fantástico. Até então, enquanto eu não estava colocando nenhum óleo, ele estava muito agitado. E depois disso eu comecei a trabalhar toda a ATM dele e foi muito incrível. Então, para mim agora, pensou em criança, calma, primeiro é o óleo essencial. Porque a criança ela não entende que precisa ficar deitada ali naquela maca, que vai ser cuidada, né? Então, é muito legal isso também. Eu também tenho um relato do frankincense, né? Que uma mãe cadastrou, ela tem um filho autista e ele tinha problema com sono. E ele tinha problema com os cheiros dos óleos essenciais. E ela fez, e eu vou fazer o quê? Eu disse, abra o kit e veja qual cheiro ele vai se agradar. E qual o cheiro que ele se agradou? O frankincense. O frankincense foi a primeira paixão dele. E depois, no difusor, ele começou a utilizar todos os outros óleos para regular o intestino dele, com os Zengest, e hoje ele utiliza os óleos essenciais sem nenhum preconceito e consegue dormir agora controlado, não é aquele sono mais descontrolado. É maravilhoso quando você recebe um depoimento, e principalmente de uma mãe autista, que não é uma mãe autista, né? É uma família autista. Isso, perfeitamente. Exatamente. É engraçado, assim, a criança que tem, assim, esse desafio neurológico, eu não vou falar nenhum outro nome, a gente não pode só pensar em atuar naquele sintoma, a gente tem que saber que existe todo um sintoma por trás, né? Inclusive o estresse oxidativo da criança, então eu trabalho também, esse meu paciente com síndrome de Down, eu trabalho o estresse oxidativo, né? E é muito importante que a gente trabalhe isso. A gente vai ter que usar um DDR Prime. Então, assim, não é só ir lá trabalhar o problema que ele tem do bruxismo e da ATM. É você trabalhar o estresse oxidativo, trabalhar que quase todo ele tem problema de constipação, quase todo ele tem problema de micção. Tá? Então, assim, ele urina demais. Então, assim, a gente tem que trabalhar a parte alimentar também. Né? Então, isso é bem importante dizer. Ana, você trabalha com manobras viscerais também? Também, né? Pelo método Busquet e pela própria quiropraxia. Isso. E eu usei também o frankincense para fazer as manobras viscerais, todas as manobras viscerais. E também já foi relatado de pacientes que estavam com muita cólica menstrual. Eu usei baixo ventre. E elas referiram que estão melhorando, estão sentindo melhoras. Menstruaram já e já não sentiram a dor que sentia antes. Né? E o inchaço também melhorou bastante. Eu achei... Exatamente isso. Eu te estimulei porque eu sei que você faz essas manobras que eu também faço, né? Eu acho incrível. Então, gente, as manobras, depois de usar os óleos essenciais, então quem trabalha com esse método, fisioterapeuta que trabalha com esse método, é um método Busquet que eu acho fantástico, é um método incrível. Quem trabalha com ele, que vai fazer manobra visceral, se você fizer com o frankincense, ele é incrível, né? Todo paciente relata melhora com frankincense. Então, assim, eu acho o frankincense fora do comum, todo mundo já anotou, mas também acho outros óleos fora do comum. Mas, assim, o frankincense, para a gente trabalhar, o fisioterapeuta trabalhar, é muito bom. Assim, dica, super dica. O frankincense tem que ser seu óleozinho ali de colocar na emergência. A urgência, o que foi o seu coringa é o óleo essencial, o frankincense. Esse é um dos óleos que, para mim, eu uso em tudo com relação ao meu paciente. É o lavanda, o laranja também. Laranja Wild Orange, ele é incrível exatamente para fazer com que o paciente tenha consciência, clareza, melhore, relaxe. Então, frankincense e Wild Orange são óleos incríveis. Ana, qual é o seu óleo queridinho, então, que não pode faltar no consultório da fisioterapeuta, já que Ula falou aí agora do queridinho dela, qual é o óleo essencial que não pode faltar no seu consultório? Olha, para mim, eu não deixo faltar, é o Deep Blue, o frankincense e o peppermint, não deixo faltar. Porque esses daí me dá... O lavanda é muito gostoso e tal, né? Mas para o trabalho do dia a dia,
O que tiver eu vou trabalhar, é lógico, mas esse para o trabalho do dia a dia, né? Eu sinto um retorno mais rápido e a melhor eficácia do meu paciente. Para cada dor, o SOS para cada dor é a junção do DT Blue, Peppermint e Frankincense. Sim. Agora, eu gosto muito de trabalhar também, eu acho que a Ana ainda não conhece essa, mas a Emília conhece, uma técnica chamada aromatouch, gente. A aromatouch é uma técnica fantástica. Quando eu sinto que o meu paciente vem, tá aquele momento que está estressado, que ele não quer ser atendido com manobras de fisioterapia, porque tem aquele momento que o paciente chega e está abusado, ele não quer receber aquilo. Então, normalmente eu faço uma técnica aromatouch, que é uma técnica com os óleos essenciais, tá? Existe um óleo essencial chamado aromatouch. É uma técnica de massagem incrível, essa técnica de massagem. A gente pode usar nos pacientes da gente, tá? São 8 óleos essenciais que a gente tem uma manobra específica, a gente vai fazendo nos pés, faz na cabeça, na coluna, na cabeça, nos pés, tá? Na orelha. Então, que a pessoa sai de lá assim e não sabe de onde veio, para onde vai, tão leve. Então, assim, eu também faço isso exatamente para que ele também se relaxe com relação àquilo, porque muitas vezes ele vem por obrigação, né? Aí vem aquilo chato, irritado, e aí, exatamente nesse momento que eu acolho ele exatamente com essa técnica. Então, é uma técnica incrível. Quem quiser aprender, a gente inclusive faz também, a gente demonstra, a gente faz os cursos, esses cursos são incríveis, a gente dá curso, eu pelo menos dou curso, não sei se a Emília dá, do aromatouch, e é só a pessoa ter os óleos, a pessoa comprar os óleos essenciais, tá no kitzinho com todos os óleos essenciais, que é exatamente da técnica, a gente ensina a fazer de graça, eu nem cobro nada, é uma técnica tão incrível que você precisa aprender a fazer isso no seu paciente. Porque vai ter um momento que seu paciente vai chegar abusado lá, e é um momento de você acolher, não é, Ana? Tem um momento, a gente pode fazer a reflexologia, eu acho também incrível. Fala aí, porque eu já vi que tu fazes. Diz aí, eu vou Lá na clínica de doutora Dora, né, minha sogra, sempre eu vou dizer, minha gente, na clínica da minha sogra, porque ela quem trabalha mais com os olhos, porque ela é profissional de saúde, né? Ela compartilha os olhos lá na recepção e o paciente dela recebe na mão a técnica do aromatouch e dependendo do nível que o paciente esteja para sentar na cadeira do dentista, ela também faz no pé do paciente. Ela tá aí na ligação. Sim, fala, né? Tu faz também nos teus pacientes? Faço a reflexologia como um parâmetro, uma anamnese, né, na verdade, para detectar, porque pela reflexologia o ponto que está ali eu pressiono, né, e ele vai sentir também aonde está incomodando, na região da coluna, enfim, do corpo, ou na região visceral também. Então, eu faço ele sentir esse ponto e faço a liberação pela reflexologia também. E comecei a colocar os olhos. E o que eles gostaram foi que o pé não escorrega. Ana, eu levanto e meu pé não escorrega. Eu achei muito gostoso isso. Eu achei fantástico, fantástico. Ai, vou falar isso. Você relatou isso, eu vou falar, nem estava me lembrando de falar isso. Gente, o óleo essencial, apesar da palavra óleo, o óleo essencial ele não engordura, ele não é engordurante, tá? Então, quando ele toca seu pé, sua mão, sua pele, tá? Ele rapidamente ele entra na sua corrente sanguínea e sua pele fica natural, normal, como se você não tivesse sentindo nada. Quando a gente quer que ela permaneça por mais tempo na pele, a gente usa um óleo carreador, que é um óleo que a gente chama de transporte, tá? Que ele faz com que o óleo fixe mais na pele para que a gente atue. Ah, eu quero tratar alguma coisa, eu quero fazer uma massagem, tem muito fisioterapeuta na parte de estética faz uma massagem que seja para celulite estética, né? Para retirada de celulite, estrias. Aí a gente tem que botar um óleo carreador, exatamente para fixar mais tempo o óleo essencial na pele e atuar com mais efetividade. E olha, gente, tem cada óleo essencial fantástico para isso, que você nem imagina. A cicatriz, queloide, tudo isso
fisioterapeuta que estiver aqui, que for da área de estética, ou se não estiver aqui, em algum momento vai ver, porque eu vou liberar esse Zoom, essa nossa live lá no YouTube. Eu vou ver ainda como é, viu? Mas eu pretendo colocar lá no YouTube e vão ver depois. Existe óleo essencial para isso, são óleos fantásticos. Tá? Quem passa tem fisioterapeuta que trabalha na parte de estética também, da face. É incrível, gente, tem óleos também incríveis. Então, assim, fisioterapeuta que você imaginar, você vai encontrar óleo essencial. Tem óleo essencial para fisioterapeuta que trabalha na parte ginecológica. Gente, os óleos essenciais para trabalhar essa parte ginecológica é incrível. Inclusive, tem óleo essencial que é para ser cura vaginal também. Tá? E são óleos incríveis, você vai poder trabalhar toda essa musculatura. Você que quer fortalecer essa musculatura, firmar a musculatura do períneo. Tá? Então, venham, a gente explica qual é o óleo essencial para isso. Tem cada óleo incrível mesmo. Tá? É uma ação super fantástica. Tu já visse isso, Ana? Sobre essa atuação dos óleos essenciais na cicatrização? Já mexesse alguma coisa? Eu não mexi ainda não, na cicatrização não. Eu usei, por exemplo, o cipreste, amiga, para tratar um paciente que ele tem esquizofrenia. E ele veio, né, ele quebrou o braço e veio para fazer o tratamento. Então, quando a mãe relatou que ele tinha esquizofrenia, mas que ele estava bem, estava tomando toda a medicação. Então, quando ele chegou, eu fiz todo o protocolo que eu faço com os pacientes, só que eu inseri na manobra o cipreste. E eu achei excelente, porque ele estava muito rígido, né? Não estava querendo aceitar, e daqui a pouquinho ele foi deixando, né? Porque o cipreste vai justamente nessa rigidez, né? Exatamente, eu ia dizer. Essa parte emocional do cipreste. Essa parte emocional, né? No excesso de controle, né? Exato. Aí você viu que ele foi. Então, eu achei formidável. E depois, em outro momento, né? Em outra consulta, eu já comecei com copaíba. Né? Fui na ação inflamatória dele com copaíba, mas depois eu coloquei o cipreste também. Porque eu sentia que com o cipreste, fiz uma massagem na cervical dele com o cipreste, aí ele relaxou mais para eu poder tratar. Então, eu achei formidável. Mas nessa sua conduta que você colocou aí, eu ainda não trabalhei não com cicatrizes, não. É incrível. Tu já visse, Emília, fizesse algum tratamento Eu já tive vários relatos com essa questão de cicatrizes. Eu tenho pessoas que trabalham na estética, enfermeiras também que trabalham sobre essa parte de estética, e sobre o melaleuca, sobre o lavanda com queimaduras, com cicatrização. O último relato que eu tive do melaleuca foi no pós-cirúrgico, o melaleuca diluído no óleo de coco fracionado naquele rolon, e deu muito certo. A pessoa depois voltou e disse: eu não quero só comprar essa sua sinergia, eu quero me cadastrar. São resultados impressionantes que a gente diz, um óleo fracionado fez tudo isso. Esse óleo serve para mais alguma coisa? Exatamente assim. Mas, Ana, achei incrível esse seu relato. Eu nem me lembrava mais de cipreste. O cipreste, ele é um óleo para circulação. Né? Então, ele vai o quê? Drenar. Ajudar exatamente essa drenagem também. Isso, eu uso ele para fazer drenagem também. Eu passo, no final da drenagem, a última manobra, eu venho com ele. Exatamente. E aí ele faz o que é que faz? Ele libera, ele ajuda a otimizar a circulação e ajuda também a eliminar essa rigidez, né? Isso. Exatamente a mesma rigidez que a gente está eliminando na parte física, a gente também está eliminando na parte emocional. É muito incrível, gente. Eu nem estava me lembrando dele. Mas outra coisa que eu tenho que falar é sobre isso que Emília falou, exatamente do lavanda da cicatrização, da queimadura, porque a gente também trabalha com isso, né? Tu já tivesse algum paciente, Ana, de queimadura? Porque é incrível, viu? Não, eu tive um paciente que teve um calo, certo? E a gente começou a usar, ele fez um calo, mostrou para mim, eu disse, olha, deixa eu passar, coloquei orégano. E foi formidável, com orégano.
E foi formidável. Ele depois veio e mostrou, disse, olha aqui, ó, a bolha, fez uma bolha muito feia. Aí eu disse, olha, vamos colocar ele. Aí colocou e secou todo. E foi super rápido, com orégano. Foi Que ótimo. lindo! Foi. Que lindo! Eu também nunca tive nenhum paciente com queimadura, não, mas já vi muitos casos, relatos sobre isso, porque a queimadura, quando é uma queimadura pesada, gente, se vocês estiverem se queimarem, não, a primeira coisa que vocês façam é botar lavanda na queimadura. É incrível a ação do lavanda, tá? Mas se a pessoa já tiver queimada, vir pra gente, porque existe fisioterapeuta especialista em recuperar o movimento de pessoas queimadas que tiveram lesão, exatamente a lesão nas articulações, que impede o movimento. Essa eu não tenho, nunca atendi, não. Eu trabalhei um tempo com isso, né? Com recuperação de queimados, né? Então, eu direcionei para isso por isso, porque eu já trabalhei. Interessante, bem interessante. Era bom até a gente tentar depois ver algum relato aí, porque deve ter alguma coisa boa aí, né, em relação a isso. Os óleos essenciais dessa recuperação, não só da movimentação, mas de recuperação da cicatrização, né? Porque a cicatrização que é mais pesada, não é? Mas tem também a cicatrização de cirurgias, né? A cicatrização de cirurgia, gente, quando você faz uma cirurgia, normalmente existe muito fisioterapeuta pós-cirúrgico. Eu não sou pós-cirúrgica, eu não gosto dessa área. Mas Ana né? Mas a gente já vem com os pontos. Então, a gente já trabalha em cima dos pontos, que também a cicatrização vai ficar uma cicatrização diferente, viu? Isso. A gente pode, inclusive, trabalhar para evitar essa queloide. Tá? Então, assim, é bem interessante o óleo, também essencial nessa área. Tu pegas muito nessa área, Ana? Cirurgia? Hoje em dia, não estou pegando tanta cirurgia devido a esse momento que está se transitando, né? As cirurgias estão mais suspensas. Mas sempre pego muita cirurgia, sim. Desde pós-cirúrgico, de cirurgia plástica, até de traumas, de bucomaxilo, todos os pós-cirúrgicos eu pego também, viu? Aí eu vou lá, óleos essenciais. A Simone está falando aqui no chat. Meu marido se curou com uma queimadura horrível, somente com óleo de lavanda. A cicatrização foi de dentro para fora, sem infecção. Olha que maravilha. A cicatrização é de segunda intenção, né? De segunda intenção, ela vem de dentro para fora. Então, para se ter uma infecção, o risco é muito menor, né? Então, tá perfeita a cicatrização. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, mas se tiver alguma coisa, uma infecção, bota orégano, tá? Porque o orégano é um óleo incrível. O orégano, ele vai fazer um trabalho incrível no seu corpo, tá? Ele botando na sola dos pés, mesmo colocando na sola dos pés, qualquer tipo de infecção, você pode colocar o orégano, que é incrível, é incrível. Olha, gente, a gente já são 19 horas e 22 minutos. O tempo passou assim... Temos 8 minutinhos só, o tempo passou assim voando, né? Então vamos para as considerações finais, lembrando que as pessoas que estiverem interessadas, que forem convidados da Emília, procurem a Emília depois. As pessoas que estiverem interessadas nos óleos essenciais, sejam convidados de Ana, procurem a Ana depois, sejam meus convidados, me procurem depois, tá? A gente aqui, essa reunião é uma reunião do nosso Clube Diamond. E esse Clube Diamond, que é um clube da do Terra, tá? É uma reunião onde a gente pode premiar as pessoas que vão se cadastrar a partir dessa reunião, a partir dessa apresentação. Então, vocês que querem se cadastrar, têm até 3 dias, os próximos 3 dias para se cadastrar, e ganham um óleo essencial de copaíba. Se você comprar um kit aromatouch, um kit de 5 ml, ou um kit essencial para o lar, que vem com o difusor, tá? Ganha o óleo de copaíba. Nós temos também o kit, o grande, o kit gigante. Ele soluções naturais, e ele ganha o copaíba mais um OnGuard. Então, são dois presentes incríveis para quem assistiu essa palestra, essa live com a nossa fisioterapeuta convidada, Ana Souza. Quem quiser saber mais sobre Ana,
ela vai dar o e-mail dela, as redes sociais. Quem quiser saber mais sobre Ana Maria Emília, ela vai dizer, e eu vou falar as minhas. Sigam Ula Franco Fisioterapia no YouTube, que vai estar lá essa live. Sigam o meu Instagram, que é Ula Franco Terapias Integrativas. Tá? Então, eu aguardo vocês. Gratidão por vocês terem estado aqui conosco nessa live incrível. E o que precisar, eu estou à disposição. Beijo. Fala, Ana. Eu queria aqui me meter nessa história. Olha, gente, essa é a doutora Dora, que eu falei dela. Para dar os parabéns a vocês. Meus parabéns fantásticos, sabe? Amei essa coisa do cipreste, viu, Ana? Ah, que bom! Amei isso, viu? Muito bom. Eu já vou usar numa paciente que eu atendi essa semana, que bergamota deu uma segurada nela, mas ela ainda está muito resistente. É ótimo. Eu acho que vai ser bom o cipreste. É verdade, porque ele trabalha a resistência e a dureza. É verdade. Isso, meus parabéns, Ula, que vocês continuem com esse trabalho de parceria fantástico. Um exército não se faz com uma pessoa só. Isso. E esse grande exército, Emília, venha ver aqui, quem está aqui também, para lhe prestigiar, certo? Paulo Henrique, o noivo de Emília, meu filho, certo? Meus parabéns, maravilhosa apresentação de vocês. Gratidão. Fala, Aninha. Se despede, Aninha. Gratidão, foi muito bom, né? Eu estou sempre à disposição e agradeço a Emília e a Ula por esse momento e falar um pouco da minha profissão e de como eu comecei a usar os olhos. E quem quiser saber um pouquinho mais Ana Souza Físio no meu Instagram, tá bom? Um beijo grande. Obrigada, meninas. Gratidão. Fala, Emília, se despede, fala as tuas redes. Gratidão, pessoal, por estar conosco nessa noite, né? Nesse início de tarde com noite, que a gente começou no início da tarde. Gratidão a toda a minha rede, naturalmente, que está aqui, que trouxe convidados para escutar essas duas profissionais maravilhosas, a Ula e a Aninha. Obrigado pela parceria e vamos fazer muitas parcerias, viu, meninas? Sim. Gratidão a todos e gratidão à doutora Dora, né, minha sogra, que é minha grande parceira. Vocês nos acompanham pelo @naturalmente Olhos da Terra e pelo @doutora Dora Barbosa e Torreão. É assim, Dora? Naturalmente, ponto, Olhos da Terra. Porque senão fica errado, né? E doutora Dora, ponto, Barbosa e Torreão. Pronto, galera, vocês acompanham a gente por lá, lá tem muito conteúdo. Faz isso, acompanha a gente. Daqui a pouco, 8h30, Paulo Henrique e eu estaremos numa live com o Dr. Francisco Campos, falando de ozonoterapia na odontologia. Uau! Okay. Vou assistir. Gente, todos convidados, 8h30. Aonde, Dora? Onde será? Eu espero que o Instagram deixe a gente transmitir pelo nosso, né? Doutora Dora, ponto, Barbosa e Torreão. Porque o Odonto Spa eu já tentei de todo modo, não consegui. Aí peguei o telefone do consultório, consegui entrar, e já estou com ele aqui. Espero que na hora a gente consiga, de fato. Mas a gente vai falar sobre ozonoterapia na odontologia. E vou falar lá um pouquinho como a gente associa os óleos essenciais também com o óleo ozonizado, certo? Ai, que maravilha! Eu já estarei lá, digo logo, viu? Meninas, rapidinho, eu queria agradecer aos meus convidados, né, que me deram essa honra de estarem aqui. Um beijo grande para vocês por estar me prestigiando e prestigiando as meninas. Obrigado a todos, viu? E a minha amiga querida Fernanda. Gente, deixa eu só... Estão de parabéns, a live foi linda. Muito bem, George, prestigiar isso tudo. Ele fica aqui só escutando para ver se deu tudo certo. Daqui a pouquinho, 19h35, nossa rede também vai ter uma live sobre a apresentação dos óleos essenciais e o plano do Terra, tá? Ok. Se quiser, tem aí o nosso link, tá bom? Mas a nossa rede, o link já está na rede. Quem quiser, vamos embora. Vamos convidar. Um beijão para todos.
Gente, aguardem que semana que vem vai ter mais live Óleos Essenciais da Profissão. Vem coisa muito massa aí, porque eu e a Emília estamos organizando coisas incríveis, viu? Então Temos uma aguardem. convidada já para o dia 18. Daqui a pouco o Ula vai descobrir aí quem é essa nossa próxima convidada. Isso. Menino, tem muita coisa boa, nem conto para vocês, o segredo. Aguardo todas vocês, viu? Beijo bem grande. Tá bom, beijo, gratidão, beijo. gratidão, gratidão. Fiquem com Deus e vem comigo.